Glória a Deus pela vida do Luquinhas, né, cara? De manhã até criança saiu chorando, tudo com esse megafone. Muito bom. Ai, amém. Você tá feliz? Amém? Animado? Aê, que legal. Hoje é culto da Vibe, então, né? Hoje é culto dos jovens aqui. Então, pra quem ainda me conhece, eu sou o Vitor. Pra quem me conhece também, eu sou casado com a Giovana. Estamos completando aí nossas bodas de 7 meses de casados. E a gente aqui lidera o grupo da Vibe, que são esses jovens. Também tem o grupo da Zoe, que são os adolescentes. E esses dois grupos juntos formam a Collab. E por isso hoje esse culto está sendo dirigido pelos jovens, pela garotada, como vocês puderam ver no louvor, na recepção. Tudo aqui hoje está sendo servido pela galera dos jovens. E que lindo, né, essa foto aqui. Hoje Deus preparou um dia bem assim pra gente, né? Foi um dia bem assim, que é lindo, né? E, por favor, gente, também corroborando, né, com o ponto do retiro, vamos hoje sair por lá, né? Como o Matheus falou, vamos ter um tempo de comunhão lá atrás. Mas, cara, eu preciso de você hoje, tá? Você tá animado mesmo? Porque assim, é a minha primeira vez de honra de pregar aqui, então assim, tô precisando que você venha junto, tá? Então, assim, ó, tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso. Amém. Tenha fé, coração aberto para aquilo que só o Espírito Santo pode falar. Amém. E que seja feito conforme a tua fé nessa noite. Se você veio para receber algo de Deus, tenha certeza que Ele tem. Amém. Vamos orar junto? Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de desfrutarmos da tua palavra. Que teu Espírito Santo tenha toda a liberdade nesse lugar, toda a liberdade nos nossos corações. Como a Cacau orou, que toda distração fique lá fora, que nada possa tomar o lugar da tua presença aqui, Pai, e o lugar daquilo que você quer fazer nesse lugar, Pai. Nada pode te impedir, nada pode impedir o teu amor e o teu falar. Nós oramos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. 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 Gente, antes de entrar especificamente na palavra, eu queria perguntar se você tem notado na Nova um movimento recentemente. Se você tem notado alguma coisa meio sincronizada, parece que as palavras estão tudo encaixadinhas, parece que uma palavra de um domingo conecta com a do outro e assim, nada disso está sendo combinado, sabe? Mas a Giovana e eu, a gente tem conversado, a gente tem percebido nos 2 últimos meses a gente percebeu, mas talvez está acontecendo há muito mais tempo, o quanto Deus está falando de uma forma muito coesa com todo mundo aqui. Eu, de cabeça, fui anotando algumas das últimas pregações que a gente teve aqui e veja se você percebe algum padrão. O Lucas pregou uma série sobre o amor de Jesus sobre a nossa vida. O Rafa pregou sobre oração, sobre nós não sermos mais um servo do lado de fora do palácio, mas sim um filho que é habitado pelo rei. A gente teve um curso que começou no dia seguinte, o curso da oração eficaz, onde a gente aprendeu a se relacionar com esse Deus, que a Leslie e a tia Ed ministraram pra gente. A Leslie pregou sobre perdão, sobre liberarmos perdão. Teve o Café Mais Bíblia para as mulheres, para a gente aprender a se relacionar com a Bíblia. Está tendo o curso Start, onde a gente está aprendendo as bases da nossa fé. Fábio Soares pregou para os homens sobre o solo do nosso coração. A Evelyn para as mulheres sobre mães e filhos, mães e filhas. Domingo passado, Pentecostes, o Lucas mostrou como o Espírito Santo é a espinha dorsal do nosso cristianismo. E nos jovens a gente está vivendo a mesma coisa. O Felipe esses dias pregou sobre a gente se entregar por completo para esse Deus que é infinito. O Lucas Soares pregou sobre sermos amados para amar. O Matheus estava pregando ontem sobre Deus transformar a nossa visão. Isso assim, ó, anotei de cabeça as últimas pregações que teve nesse um mês e meio. Você está vendo que Deus está ensinando a gente a viver um relacionamento intencional e de amor com Ele e está ministrando isso continuamente nessa vida. Amém. E esse ano foi lançada para nós uma palavra da parte de Deus por meio do pastor Fragari lá no Rio, que é a origem da nova igreja lá no Rio de Janeiro. E a palavra para esse ano é que a gente ia viver intensidade, profundidade e avanço. E você percebe que tudo isso que a gente está vivendo sobre aprender de um relacionamento com Deus é por essa forma que a gente vai viver intensidade, profundidade e avanço com Deus. Amém. Conforme a gente aprende a se relacionar com o amor dele. Sim. E, cara, isso tem transformado a nossa casa, tem transformado a nossa vida. Nesse último mês e meio, assim, Deus está fazendo uma coisa assim com a gente que, por meio dessa igreja, por meio das palavras, por meio de tudo que está acontecendo, que virou a nossa vida de cabeça para baixo.
E se você caiu de cabeça aqui na igreja, ou Jesus, esse assunto todo, deixa eu fazer um resumo bem rápido então. Deus criou o mundo por amor, o ser humano quis ser Deus das próprias vidas, a gente quis decidir o que é certo, o que é errado e seguir o nosso próprio caminho. A partir daí a Bíblia conta uma história da redenção da humanidade, a maneira que a gente ia se conectar de volta com esse Deus. E além disso, quando a gente caiu, céu e terra passaram a ser lugares distintos. Aí a Bíblia conta de como essa redenção vai ser quando nós nos conectaríamos de volta com esse Deus e céus e terra seriam de novo o mesmo lugar. Essa resposta está em Jesus Cristo, Amém. que é o Filho de Deus, viveu uma vida perfeita, não merecia morrer, morreu em nosso lugar para pagar o preço pelos nossos pecados, levar a natureza pecaminosa e nos tornar de novo um com Deus. Amém. E Ele vai voltar, e quando Ele voltar, todas as coisas serão resolvidas e céu e terra serão de novo um só lugar. Amém. 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 Esse é o plano de salvação de Deus para a sua vida, e é o ponto que, se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você está com Ele, conectado com Ele, para sempre. E a partir daí o Novo Testamento é ensinando a gente a viver de acordo com essa nova realidade. E aí, vocês, as mulheres, quem participou do Café com Bíblia? Amém. Então, o Café com Bíblia foi um curso que a pastora Denise, né, desenhou por meio daqueles 2 livros que estão lá na nossa livraria, Café mais Bíblia. Eu não sabia que era para mulheres, eu comprei e li os 2. Mas no fim, o conteúdo não é, pode ler, qualquer um pode ler. É sobre Gálatas e sobre Efésios. E eu estava lendo o estudo lá da pastora Denise, e um trecho de Efésios saltou no meu coração, uma oração de Paulo, sobre o nosso estilo de vida nessa nova aliança, nessa nova realidade. Queria trazer esse trecho aqui para a gente começar. Esse trecho é o seguinte, Efésios 3, dos versículos 14 ao 19. É uma oração de Paulo assim para a igreja de Éfeso. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Amém? Cheios de toda a plenitude de Deus. E aí, quando eu estava lendo esse trecho no estudo da pastora Denise, eu achei curioso a maneira que Paulo escreve, porque ele ora em tese 3 coisas assim para nós, que eu sublinhei. Que Ele nos fortaleça por meio do Espírito Santo, que nós estejamos alicerçados, plantados em amor, e que a gente conheça o amor de Cristo. Só que eu pensei assim, cara, eventualmente ele começa a falar de estar alicerçado, né? De estar plantado. E isso vem antes das outras coisas. Estar plantado é a base. E justamente quando ele usa essa linguagem, ele está falando disso ser um começo. Então, eu numerei no meu estudo, fiz um númerozinho 1, 2, 3, como se fosse uma ordem cronológica do que ele está falando. E aí você vai perceber que se estar alicerçado, estar plantado vem primeiro, o que Paulo está falando é que nós estaremos plantados, alicerçados no amor, vamos ser fortalecidos pelo Espírito para conhecer o amor de volta. O amor ficou o começo e o final. E não fez nenhum sentido. Eu pensei, cara, você escreve mal? Não escreve mal. Mas, cara, o amor se tornou o começo, é o amor onde nós estamos alicerçados, e se tornou o fim de todas as coisas. E o meio para se chegar do amor ao amor é o Espírito Santo. Porque Ele nos fortalece em poder para conhecer mais desse amor. Isso torna um ciclo. E esse tipo de ciclo é o que Paulo está nos explicando que vai ser nosso estilo de vida no Novo Testamento. A partir disso, eu já estou dando um spoiler, mas a partir disso vai vir a Bíblia, vai vir a leitura da palavra, vai vir eu desenvolver os dons, um relacionamento mais profundo, conhecimento, a fé, o caráter de Cristo, todas essas coisas vão vir desse estilo de vida, desse ciclo de amor, Espírito e amor. E a partir do amor ser o começo e o fim, que Deus foi ministrando essa palavra no meu coração e na nossa casa. E o tema dessa palavra, depois dessa introdução toda, é o que o amor faz conosco. O que o amor faz com a gente? Por que esse foco todo? Eu queria começar trazendo uma história para falar então do que o amor faz conosco, que aconteceu com a gente aqui no mês passado, quando o Lucas estava aqui pregando uma série sobre o amor de Jesus. A gente não estava aqui. Giovanni e eu, a gente foi de carro para Limeira, São Paulo, com o Du, alguns conhecem o Du,
a gente foi para Limeira para um casamento de um amigo nosso, e era a segunda vez que a gente ia ver a noiva. A gente conhecia pouco ela, a gente era amigo do noivo. A gente foi para lá e eles não são um casal cristão. Eles não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, mas sabe quando a pessoa está namorando Deus, assim, está começando está flertando com Deus, sabe como é que é? Está começando a conhecer esse amor, está começando a pesquisar, entender sobre. E eles estão mais ou menos nessa fase. Mas a gente chegou lá e o casamento era tão lindo, estava tão abençoado, não porque estava bonito, mas estava tudo feito com tanto amor, eles nos receberam com tanto amor. E aí chegou no ponto dos votos, o noivo, ele tinha os votos todos escritos, ele não conseguiu ler de tanto que ele chorava, ele improvisou, foi lindo. E chegou na vez da noiva. E durante os votos dela, ela contou a história dela. E ela contou que ela foi criada por pais separados. Quando os pais dela se separaram, o pai dela casou de novo com outra mulher, a mãe dela casou de novo também com outra mulher, a família toda misturada, cada um morando num canto do Brasil. E ela foi falando sobre como, da mesma forma, eles criaram ela com tanto amor, tão próximos. E o quanto as madrastas também foram próximas, cultivaram amor onde quer que ela estivesse. Ensinaram ela a escolher certo o que fazer da vida, como estudar, como trabalhar. Os pais dela falavam: filha, você quer casar? Escolha bem, escolha com sabedoria, que há o melhor para você nessa vida. A mãe dela falava: filha, tenha paciência, a hora certa vai chegar, não apresse esse tipo de coisa, que a hora certa vem. E durante os votos dela, ela falando como essa enxurrada de amor da parte dos pais e das madrastas fez com que ela tomasse boas decisões e estivesse ali diante de um homem que ela via o quanto servia a ela, o quanto amava ela, se entregava por ela. Eu estava achando que era um culto, e eles nem conheciam Deus, eu estava achando que era um culto ali. E aí chegou um ponto que no final dos votos dela, ela falou assim: esses votos, meu amor, são para você, pelo homem que você é para mim, e de alguma forma são para cada um que está aqui hoje nesse casamento. Que vocês tenham essa oportunidade, essa experiência de amar e se entregar por alguém, como eu estou me entregando hoje. E que vocês saibam como eu sou, o quanto eu sou amado. A gente ali se olhou e começou a chorar horrores, porque olha como uma pessoa entendeu o que é ser amado. E como isso mudou toda a trajetória dela e as decisões dela. E aí a gente se olhou e falou: cara, tá aí uma pessoa que viveu como quem é radicalmente amado pelos pais, por um amor humano. E aí o primeiro ponto dessa palavra de hoje é: e se cada um de nós viver como quem é radicalmente amado por Deus? E sobre esse ponto, sermos radicalmente amados, eu queria te convidar para a gente ler junto Romanos 8. Eu estou lendo na versão A Mensagem, dos versículos 31 ao 39. Então, o que acham? Deus está do nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que Ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com Ele? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus neste exato momento, intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós, o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós, o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Amém. Amém. E que tipo de tesouro você encontra aqui sobre ser radicalmente amado? Cara, Deus está declarando com todas as letras que você é escolhido, que você é amado, que você é um filho. Então, o que mais Ele não pode te dar? De que tipo de problema Ele não poderia te livrar? De que tipo de situação, que tipo de bênção que Ele não gostaria de te entregar? Se Ele é um Pai amoroso desse jeito, se Ele te declara como escolhido. Está falando aqui que nem qualquer tipo de pecado, nem maldição, nem punhaladas nas costas, nada pode se intrometer nesse tipo de amor. Um Deus que é infinito, então agindo Deus, quem impedirá? Como a gente cantou. Então, não há como levantar nenhum tipo de barreira contra esse amor sobre a sua vida. O ponto é, a gente vive consciente disso?
A gente vive como quem é radicalmente amado. Isso me lembrou de uma história do Antigo Testamento. E de manhã eu fiz uma pergunta depois dessa história e eu formulei ela meio mal. Eu vou formular melhor essa pergunta agora, para você me responder. Essa história que a gente viver consciente desse amor me lembrou foi da Páscoa dos israelitas, a primeira Páscoa, quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. E pensa se fosse a sua situação, pensa se fosse assim hoje. Deus fala assim, vai vir um anjo que vai matar, esse anjo da morte vai matar o primogênito, o filho mais velho de cada casa, em toda a terra de Joinville. E apenas aqueles que tiverem o sangue do cordeiro nas suas portas serão poupados. Assim, agora pensa só, os egípcios não criam nisso, os egípcios não abraçaram esse mandamento, essa ordenança de Deus. Agora pensa nos israelitas, os israelitas foram todos salvos, os israelitas foram todos culpados. Agora pensa eles fazendo aquela Páscoa, preparando o cordeiro pascual, pegando sangue e passando nos umbrais, nos batentes das portas. Agora você pega duas famílias israelitas, pensa em uma comendo o cordeiro pascual, juntos em família, e falando assim, cara, Deus nos livrou, Deus chegou, finalmente chegou a libertação que esperávamos. Estamos libertos da terra do Egito. Amanhã inicia um novo tempo. Chegaremos na terra prometida, viveremos tudo o que Deus sonhou para nós. Sem mais escravidão, sem mais dor. Agora pensa numa outra família israelita, também preparada naquela véspera de Páscoa, onde eles sairiam do Egito com sangue nas portas. E eles pensaram assim, cara, tá vindo um anjo da morte, velho. Eu não estou pronto. Cara, quantas vezes eu duvidei do Deus de Israel, quantas vezes eu achei que ele não existia, quantas vezes eu preferi ser um escravo do Egito, e agora chegou a hora de sair e eu não sei se eu mereço. Qual das duas famílias foi salva? Primeira ou a segunda? Pode responder. As duas. Aleluia, as duas. De manhã eu formulei mal a pergunta. Aleluia, as duas. Mas que tipo de Páscoa você está vivendo? Que tipo de Páscoa Jesus conquistou para nós? A Páscoa que se alegra, que se exulta no tamanho da salvação que foi nos conquistada, o tamanho do favor, o tamanho dos céus abertos por Jesus, a verdadeira Páscoa, ou o medo do amanhã? Amanhã começa junho, amanhã começa uma nova semana. Qual é a sua expectativa pascual para o restante de 2026? Que tipo de Páscoa a gente está vivendo? Eu tenho medo do Egito, eu tenho medo do anjo da morte, ou cara, a Páscoa é completa sobre a minha vida. Amém. Jesus ressuscitou. Amém. Eu tenho céus abertos na minha vida. Os céus estão abertos e eu posso só fluir, como a gente canta. Cara, esse tipo de amor, esse tipo de Páscoa que Deus tem para nós. Amém. E esse tipo de consciência que Deus quer nos mostrar, a consciência desse amor. E sobre o amor de Cristo especificamente, saindo do ponto da salvação, na verdade esse amor não depende de você ser cristão. Porque o amor de Deus é lançado sobre toda a terra e Ele quer que todos o aceitem, quer que todos o abracem, mas esse amor está disponível para o ateu também. Ponto que Deus amou o mundo de tal forma que derramou o seu Filho. Eu creio que ainda que ninguém em toda a face da terra aceitasse, Deus teria derramado o seu Filho no nosso lugar. Ainda que você não aceitasse, que ninguém aqui aceitasse. Esse é o tipo de amor que Deus tem. E a Bíblia fala, João 3,16, como eu citei, que Deus amou o mundo dessa forma. A Bíblia também fala em 1 Timóteo sobre como Deus tem todo o interesse que todos conheçam a verdade, que todos cheguem até Ele. Em 2 Pedro vai falar que Deus age com misericórdia para com todos, querendo que todos encontrem essa misericórdia e esse amor. Então, esse tipo de amor é tão grande que quebra os teus paradigmas de amor, de merecimento, como se você precisasse merecer para ser amado, conquistar alguma coisa. Deus te amou igualmente, desde quando você estava na sua pior versão e a sua versão mais crente, sabe? Mais crente gospel, agradável, sabe? Deus te amou igual, e ainda que você não mudasse 1% do que você é, Ele te amaria igual. Amém. É o tipo de amor que muda esses paradigmas do que é amor. Por exemplo, Barrabás está lá principalmente para representar eu e você, como Jesus tomou o nosso lugar. Ele está lá nos representando, Barrabás. E é o tipo de amor que ama Barrabás profundamente, radicalmente. Estava só esperando talvez Barrabás ser alvo, se receber esse amor. Da mesma forma Judas, Judas e Pedro, por exemplo, cara, Judas traiu Jesus por dinheiro, Pedro traiu de graça. Não ganhou nem um centavo, não ganhou nada com isso. Fez um mau negócio, inclusive. Cara,
O ponto é que um parou no remorso, o outro teve metanoia, mudança de mentalidade, mudança de direção. O ponto então é que nada pode mudar o amor de Deus em nenhuma instância por ninguém. O ponto é que o que muda na sua vida é a nossa capacidade de receber amor. Nossa capacidade de receber esse amor. Da mesma forma que um pai não vai dar um presente que vai machucar um filho, vai fazer mal para um filho, como é que Deus poderia fazer certas coisas por você se você fosse ser autodestrutivo com essas coisas? E isso pode valer para qualquer coisa. Deus não vai dar algo que não será aproveitado, que não vai fazer bem. E isso, seja por ser a coisa errada, ou seja por ser a hora errada. Seja uma coisa boa, mas talvez eu não estou pronto ainda. Mas esse tipo de amor é o tipo de amor que só está ansiosamente esperando para ser recebido e para ser desfrutado do outro lado em toda a completude. Amém. Esse amor, ele lança fora todo o medo, ele lança fora a vergonha, lança fora a rejeição, a culpa, lança fora qualquer rótulo que você possa ter posto na sua vida que está intrometendo um novo patamar do amor de Deus. Sabe? Seja se você foi parado em algum momento na sua vida, parado por uma doença, parado por uma falência, por um divórcio, por um fracasso, por um não, por uma rejeição, por um término, por uma demissão, por um projeto fracassado, as pessoas por vezes deixam de viver novos patamares de amor. Amor com elas mesmas, amor com o próximo e amor com Deus, porque aquilo virou um rótulo. Aquilo começou a definir a maneira que elas veem a realidade delas. Então, Deus tem céus abertos por meio desse amor. E esses céus abertos estão conquistados, declarados, assinados por Jesus Cristo. Amém. E Deus está fazendo algo hoje para a gente aprender a receber uma nova porção desse amor. Amém. Já está liberado. Amém. Amém. Então, sobre esse primeiro ponto, a gente está vendo que o amor de Deus não muda em nenhuma instância. O que vai mudar é a nossa capacidade de receber. E sobre nossa capacidade de receber, lembra, amor, espírito, amor, a gente vai viver esse receber esse amor por meio do Espírito Santo, que é o segundo ponto. O Espírito Santo, ele nos guia e nos trata. Antes de ler um texto aqui, a gente vai ler Gálatas, no capítulo 13, eu queria só dar um contexto. Paulo, quando ele apresenta o Evangelho para os Gálatas, ele chega pregando para eles direto Jesus, não mostrou toda a lei judaica, não mostrou toda a história dos costumes judeus, que já era uma cidade multicultural, e Paulo foi direto ao que importava. Cara, Jesus Cristo é a salvação, e vivam agora por meio do Espírito Santo. Só que passou um tempo, judeus que se tornaram cristãos, que achavam que você ainda tinha que viver o judaísmo, começaram a botar lei, começaram a ensinar lei para os Gálatas. E aí começaram a botar costumes, começaram a botar isso aqui é pecado, isso aqui não é, botar uma lista de regrinhas para a forma que eles deviam viver. E olha o que Paulo fala para eles. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? E na sequência, trouxe Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Ou seja, Paulo está mostrando aqui não é a lista de regrinhas, não é isso aqui é pecado, isso aqui não é seguir costumes religiosos, não é você ser o crente legal, o crente, sabe, o mais gospel do rolê. Cara, é você viver um relacionamento com o Espírito Santo. Metanoia, um relacionamento com a palavra. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente, não mudança comportamental. Tanto que você vai ver na Bíblia esse padrão se repetindo de Deus mudar identidade, não mudar padrão comportamental. As pessoas entenderem quem elas são. Tanto que por isso que ele muda o nome das pessoas, não fica falando para de fazer isso, para de fazer aquilo. É muito mais, você é isso para mim. Nós somos renovados pela transformação da nossa mente. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Só que o ponto aqui é que isso não condiciona o amor de Deus. Você percebe que Deus vai te amar igual, e se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você já está salvo. E você vai para o mesmo céu que eu. O ponto é que
Eu quero viver uma vida de transformação pelo Espírito Santo. Você quer viver uma vida de transformação? Esses novos patamares do amor de Deus, da qual a gente está falando, eu vou viver por meio do Espírito Santo. E assim eu vivo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se sujeitando ao Espírito Santo é o único caminho. E eu queria chamar a Gia aqui para contar algo sobre isso, que ela não queria contar. Mas que é a minha referência para isso, para se sujeitar à transformação do Espírito Santo. Boa noite, pessoal. Eu falei para ele que eu não precisava contar, porque eu já tinha ouvido o spoiler da palavra. Eu falei, tá mais do que suficiente, tá maravilhoso, não precisa da minha colaboração. Mas ele quis, então eu vim aqui contar para vocês. Algumas já ouviram no Retiro das Únicas, um pouco do meu testemunho. Eu vou contar de novo, porque tem gente que não ouviu. Para quem não sabe, eu tenho o meu pai, que inclusive está lá, vou fazer, né, puxar a sardinha pro meu lado, está lá assando espetinho pra gente. Alguns conhecem ele. Ele me cria desde que eu tenho 2 anos, mas ele não é o meu pai biológico. E por muito tempo eu não entendi como é que funcionava essa dinâmica, né? Porque eu acredito que tem 2 pessoas no mundo que são obrigadas a te amar: teu pai e tua mãe. O resto é opcional, né? Mas o pai e a mãe deveriam te amar. E o meu pai biológico não me amava. Ao invés de me amar, ele escolheu me abandonar. E para mim isso era muito confuso. Até que eu conheci Jesus. E com a graça e com o amor dele, aquilo já não importava mais. Porque eu descobri que o Deus Criador do Universo me amava. Então não importava nessa terra de quem eu recebia ou não recebia amor. Porque o Deus Criador de todo o meu Pai me amava. E isso mudou a forma como meu relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, com a minha família, a minha forma de receber amor, como o Victor estava falando. E a partir daí eu decidi que eu ia ser curada nessa área. E aos poucos eu fui caminhando e sendo curada, cada dia um pouco, até que um dia eu cheguei e eu falei para minha mãe: mãe, eu preciso terminar, botar um ponto final nisso. E eu preciso ir lá e eu preciso olhar para essa pessoa e dizer para ela: eu te perdoo. Porque eu já tinha perdoado, mas eu precisava disso. Daí no meio da pandemia eu peguei um voo para São Paulo só para encontrar com essa pessoa e olhar para ela e dizer: eu te perdoo. E ali eu creio que eu vivi mais um patamar com o Espírito Santo, mais um nível. E aí o Victor falou que eu tinha que contar porque teve uma atualização no meu testemunho desde o Retiro das Únicas. Que lá eu contei o meu testemunho e no sábado à tarde, e aí no sábado à noite a gente teve um culto, e daí teve várias orações, né, por várias situações, e uma delas era: se você se sente abandonada, se você se sente rejeitada, vem aqui, a gente vai orar por você. E pela primeira vez eu não senti que estavam falando comigo. E eu creio em nome de Jesus que naquela noite eu fui 100% curada de tudo que poderia ter dentro de mim ainda. E daí uma pessoa me perguntou assim: o que aconteceu de diferente, né? Tu vai na igreja há tanto tempo, tu está sempre se relacionando com o Espírito Santo, o que mudou? Eu não sei dizer para vocês, mas eu sei que naquele dia o Espírito Santo decidiu que era hora de me curar e que era hora de eu viver um novo patamar do amor de Deus. Amém. Isso que ela não queria contar. E tá aí o tipo de exemplo de relacionamento com o Espírito Santo que ele tem para nós. Ela foi guiada, tratada, capacitada pelo Espírito Santo para viver um novo patamar do amor de Deus. Amém. O ponto é: ela precisar no papel fazer isso? Não precisa. Ia para o mesmo céu que eu e você, já é amada por Deus por completo, mas olha que tipo de experiência que dá para viver com Deus. Onde Ele cura toda a ferida, Amém. todo o passado. Ele consegue reescrever histórias que ninguém consegue reescrever. Amém. Coisas que a psicologia, por mais que nos ajude, faz coisas lindas conosco, não faz. Que filosofias não fazem, que nenhum emprego vai fazer, que nenhuma droga vai fazer. Há coisas que só Jesus, por meio do Espírito Santo, pode fazer. Amém. E reescrever a nossa história. Amém. E de novo, você não precisa viver isso para ser amado, mas você quer. Eu quero viver esse tipo de história de transformação com Deus.
onde eu permito que o amor dele mude a forma que eu vejo, a forma que eu amo, a forma que eu consigo entregar amor para Deus e principalmente consigo olhar para mim com outros olhos, olhar com amor, olhar para mim mesmo da forma que Jesus me vê, olhar para os outros da forma que Jesus as vê, olhar para Deus como essa pessoa com quem eu posso contar e que me ama de forma radical e que quer mudar a minha vida todos os dias. E com isso eu queria mostrar para vocês esse terceiro ponto, que é a gente viver o amor em novos patamares. Nem a gente estava vendo amor, espírito, amor, a gente, por meio dessas duas coisas que a gente viu, por meio desse entendimento de que nós somos radicalmente amados, por meio do Espírito Santo nos guiando por meio do caminho, a gente vive o amor de Cristo de novo em novos patamares. E eu trouxe um texto que é 1 Coríntios 13, que a gente vai ler o capítulo inteiro. E é um texto muito famoso, muito bonito para você botar em convite de casamento, postagem no Instagram, dia dos namorados chegando, é excelente para isso. E é lindo mesmo, ele soa que tem uma poesia, e a gente vai ler juntos e conversar sobre 1 Coríntios, capítulo 13. Paulo fala assim: se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa ou como o símbolo que retine. Se eu tiver o dom da profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas eu não tiver amor, eu nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que eu possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de me gloriar, mas eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Pois em parte nos conhecemos e em parte nós profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, aquilo que é em parte, o que é parcial, será deixado para trás. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei um homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, temos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia nós veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas um dia eu conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora três coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Que lindo! E Paulo está mostrando aqui para a gente que esse imensurável amor de Deus, ele vai puxar todas as outras coisas da sua caminhada cristã junto. A fé, os dons, as línguas, a esperança, tudo vem por meio desse amor. Ele abre as portas, ele vai adiante. Ele é o começo e o fim de todas as coisas, esse amor. E perceba que a fé é para agora. Tu não vai precisar de fé no céu. Eu não vou precisar confiar na fidelidade de Deus quando eu já estiver lá. Esperança, que é essa expectativa segura de coisas boas, eu não vou precisar no céu. Já vou estar lá. E mesmo assim, mesmo que o amor é para agora e para depois, o amor é o principal. Olha que grande isso, porque o meu foco poderia ser nessa vida, a fé, a esperança, os dons, todas as coisas que só dá para fazer aqui, deveriam ser meu foco. E mesmo assim, aqui Paulo está dizendo que o foco ainda é o amor, é o começo e o fim, e ele une todas as coisas e todos os capítulos da sua caminhada cristã, vai ser esse amor. E isso vai nos mover ao ponto de aí começarmos a agir com um amor diferente. E por isso que esse capítulo é tão usado em casamentos, por exemplo. Porque a partir daí, a partir desse amor que é maior que todas as outras coisas, ele te permite agir em amor com o seu cônjuge, te permite agir em amor com a sua família, com seus amigos, com os cristãos, com ateus, com islâmicos, com terroristas, com satanistas, com quem é de direita, com quem é de esquerda, com Lula, com Alexandre de Moraes, com Bolsonaro, com qualquer um, cara. Com qualquer um esse amor te permite ser amoroso. A sua bandeira não vai ser mais as bandeiras deste mundo. E de novo, você pode votar em quem você quiser, pelo amor de Deus, eu também tenho uma opinião política. Só que assim, vamos na Copa, vamos torcer pro Brasil, por favor. Isso aí eu juro. Mas política não, política, cara, eu conheço cristãos que votam em vários tipos de coisa, cara, que entendem por meio de Deus, eles têm uma vida cristã e eles entendem que o caminho é aqui. E outro tem uma vida cristã e entende que o caminho é aqui. E cara, tá tudo bem.
tenha consciência disso, tenha cristianismo na hora que você for votar, amém? Use seus princípios, amém? Mas a nossa bandeira é bem maior que essa. Amém. Nossa bandeira é bem maior que qualquer bandeira desse mundo, qualquer cláusula desse mundo. Nossa bandeira é muito maior. E, inclusive, a salvação e o amor de Deus também não estão condicionados a nada disso, sabe? Não há nada nesse mundo, nenhuma cláusula neste presente mundo que possa ser um impeditivo para o amor e para a salvação que há em quem recebe a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nada, nenhuma condição para isso. E veja, esse amor que eu estou falando não é necessariamente do seu amigo, não é necessariamente ser amigo do lado A, do lado B. Porque esse amigo já é um outro tipo de amor e envolve às vezes ter coisas em comum. Né? As pessoas que são próximas de mim têm coisas em comum com elas. O ponto de amor incondicional, amor ágape, com todo tipo de pessoa, é eu agir em amor incondicional conforme a oportunidade que eu tenho. Desde que, se para você é difícil não xingar, que seja essa a sua expressão de amor, não xingue pelo menos. Agora, se você consegue, tem amigos, sim, ou abrace, chame para perto todo tipo de pessoa. Deus vai te capacitar a viver novas esferas de amor com todo tipo de pessoa. O ponto é que nós somos incondicionais em amar conforme a oportunidade que a gente tem, dependente de qualquer outra bandeira. Porque a nossa bandeira é maior que qualquer bandeira desse mundo. Amém. E perceba que esse ponto de eu agir em amor, ele depende dos outros dois. Eu preciso entender o quanto eu sou amado para conseguir amar esse Deus de volta e para conseguir amar os outros dessa forma. Eu preciso receber para conseguir entregar. E é um amor que é tão grande, esse amor que a gente recebe, que de fato não tem como eu amar a ágape, eu amar o amor que Jesus ensinou-nos a amar, se eu não fui amado primeiro, se eu não me olho assim, sabe? A gente vê tantos exemplos de pessoas que têm desconfiança umas com as outras, sempre acham que o outro está traindo, sempre acham que o outro está mentindo, que tal pessoa quer me passar a perna, talvez porque essas pessoas por vezes se olham assim, elas pensam assim, estão marcadas por isso. Então Deus quer mudar a forma que você se vê, a forma que você vê o outro, a forma que você vê a Ele. E isso muda a forma que você se relaciona e a forma que você se relaciona com Deus, inclusive. A forma que nós vemos esse amor e a forma que isso se torna a nossa identidade. Quem vai te acompanhar nessa jornada de amor é o Espírito Santo. Amém. Ele vai te acompanhar. Porque justamente é um amor muito difícil para ser vivido na força do braço, não é? Se eu te falar aqui que você... Eu acabei de falar e alguns fazem careta, né? Não, desculpa, vocês não fizeram careta, mas tem que amar o Bolsonaro, tem que amar o Lula, a galera... Peraí, não, aí forçou, né? Mas, cara, nas instâncias que são cabíveis a você, sim. Tem que orar para que vivam o melhor de Deus, ou para que mudem o Brasil para melhor, sabe? Eu creio nisso, eu creio que Deus, e isso está na palavra, que qualquer tipo de autoridade que for colocada na nossa vida, passou pelo aval dele, seja bom, seja ruim, mas ele está sabendo, está comunicado. Então, eu quero crer, eu quero viver esse tipo de amor, amar os difíceis, amar os Barrabás, amar os Judas aí, porque senão a gente quem? Se não for a igreja, o emissário do amor no mundo, quem que vai ser? Quem que vai ser o emissário do amor? O ministério da reconciliação, que nem a Leslie trouxe. O ministério da reconciliação, quem que traz? Somos nós. E para isso eu preciso do Espírito Santo e preciso entender o quanto eu sou amado. Amém. E se fosse para eu te dizer o que você faz com esse amor, se joga. Se joga, cara. Se joga. E isso é para quem está conhecendo Jesus agora ou para quem tem uma vida de igreja. Sempre há mais. Sempre há mais. Amém. Eu conheço Jesus de verdade, assim, de ter entregue a minha vida para Ele há 6 anos. Meus pais sempre me falaram que Deus existia, me mostraram o caminho, mas essa chave virou na minha vida há 6 anos. Nesse último mês e meio aqui na Nova, lendo esse livro de Efésios, nesse casamento que a gente foi, minha vida virou de cabeça para baixo com o amor de Deus. Eu estou entendendo novos patamares do amor de Deus. Coisas que você só vive se você deixar, cara. Deixa o Espírito Santo fazer isso na tua vida, se joga nesse amor, se joga naquilo que já está liberado para você, que está só esperando você aceitar. Eu sou um alvo do teu amor, papai. Eu sou um alvo, eu quero receber tudo que você já conquistou para mim. Amém. Então, caminhando para essa conclusão, eu queria chamar a banda para ir voltando. O que você faz com esse amor? A gente orou e a gente conversou aqui sobre o que o amor faz conosco. E o amor faz conosco essas 3 coisas. Ele nos revela que nós somos radicalmente amados.
ele nos revela que por meio do Espírito Santo esse amor nos molda. E esse amor faz conosco, ele nos faz viver novos patamares do próprio amor de Cristo. E o que você faz com isso? Dizendo uns passos práticos aqui então. O que você faz com esse amor? Continua sendo amor, Espírito e amor. Eu sou intencional em receber do amor de Deus. Eu comparo a palavra com a minha vida. Eu faço um filtro. Eu quero viver o que está ali. E a Giovana, ela falou uma coisa tão linda essa semana para mim. Eu não sabia que isso tinha acontecido. Ela me contou essa semana que indo para o Retiro das Únicas com a mãe dela, ela falou assim: mãe, sabe por que eu faço terapia? Porque eu quero tudo que Deus tem para mim. Tudo. Ele tem mente sadia para mim, ele tem uma vida perfeita para mim. Por isso que eu vou no médico, por isso que eu faço terapia, por isso que eu quero resolver cada pequena coisinha, porque eu tenho o sim e o amém para cada pequena coisinha. Eu tenho isso disponível, céus abertos, conquistados por Cristo. Por isso que vai na terapia. Coisa linda, que testemunho lindo. Sabe? Em segundo lugar, eu converso e aprendo com o Espírito Santo. E isso ele faz contigo qualquer coisa. Eu converso e aprendo com o Espírito Santo lendo a palavra, orando, louvando. Cada pequena matéria da escola de Deus eu vivo com o Espírito Santo. Ele é meu companheiro de classe. Ele está ali comigo, está do meu lado. E eu ajo em amor. Por meio desse Espírito Santo, por meio desse amor de Deus que eu estou descobrindo cada vez mais, eu posso agir em amor. Posso amar esse Deus de volta em novos patamares. Eu posso amar os outros em novos patamares. E eu posso amar a mim mesmo em novos patamares. Eu posso entender quem eu sou. Isso muda a forma que eu vejo, muda a forma que eu vejo segunda-feira, muda a forma que eu estou vendo junho, muda a forma que eu estou vendo o restante da minha vida. Porque eu sou amado, eu sou abundantemente amado. Você é radicalmente amado? Você sabe que você é radicalmente amado? E quais são as consequências disso? Quais são as consequências de eu me jogar nesse amor por meio do Espírito Santo? Todas as demais matérias da vida cristã. Eu desenvolvo o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus. Eu desenvolvo fé, eu cresço nos dons espirituais. Eu desenvolvo conhecimento bíblico, porque eu passo a me abrir para a Bíblia de jeito diferente. Eu passo a servir a igreja com leveza. Eu posso ter uma família abençoada. Por meio desse amor, por meio do Espírito Santo, Ele faz milagres acontecerem, porque eu creio no milagre. E todas as demais cláusulas da nossa herança em Cristo Jesus, eu posso viver por meio do amor do Espírito Santo. Então, entende que tudo na sua vida cristã vai derivar disso. E por isso que eu trouxe esse assunto hoje, porque ele é tão básico, mas ele molda todo o resto. Sabe? Por isso que eu gosto de revisitar esse assunto, porque o amor de Deus só nesse mês fez uma auê na minha casa, que nem esse barulho mesmo, fez esse auê todo na minha casa. Cara, ele fez isso. Eu não esperava ter que voltar para esse assunto. Você pensa assim, estou caminhando com Deus, agora eu vou estudar Apocalipse, vou estudar isso, vou estudar aquilo, e é muito bom todas essas coisas. Mas Deus fez uma auê na minha casa para me falar que Ele me ama. Sabe? Aleluia. E cara, que coisa linda. Porque muda a forma que você vê a sua vida, a forma que você vê os outros, a forma que você vê a Deus. Tudo deriva de entendermos e nos lançarmos no amor de Deus em novos patamares. O amor é o começo e Ele é o fim, porque Jesus é esse amor. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o começo e o fim. E o Espírito Santo é o meio pelo qual o amor acontece. Amém? Quero te pedir para você se colocar de pé e pegar os elementos da ceia. Se você não recebeu a ceia, pode fazer um sinal com a sua mão que vai chegar até você. Se você precisava de alguma comprovação disso que a gente está falando, está aqui. O maior monumento da história da humanidade. Maior do que qualquer monumento que qualquer rei já ergueu, qualquer pintura, qualquer monumento terrestre. Jesus deixou o seu corpo, o seu sangue, na forma do pão e do vinho, para que todo dia pudéssemos nos lembrar, todo dia a gente possa se lembrar desse tipo de amor, desse tipo de obra, desse tipo de céu aberto sobre a nossa vida. O maior monumento da história da humanidade, esse pão e esse suco. Esse
esse pão, representando o corpo dele, que foi moído em nosso lugar, transpassado em nosso lugar, pisado para que nós fôssemos sarados. É pão diário, ou seja, vida de Deus em mim todos os dias, e vida sadia, vida curada, vida abundante, esse tipo de vida, esse tipo de vida. Eu queria te convidar a comer do pão, agradecendo a vida de Deus em você. Enquanto ao sangue, o suco, este contrato, esta nova aliança, essa nova forma de viver com Deus, não baseado em merecimento, não baseado em regrinhas, não baseado em qualquer outra coisa, que não seja relacionamento, amor e o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Esse contrato foi assinado com esse sangue. Que você possa tomar do sangue, declarando a vida de Deus, a justificação completa sobre a sua vida, e essa nova forma de viver com Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque o teu amor é vivo nas nossas vidas, papai. Nós declaramos aqui o nosso coração aberto para viver novos capítulos do teu amor, Pai. Para viver novos capítulos contigo, Espírito Santo. Esse amor que foi conquistado por nós, que foi derramado numa cruz, pendurado numa cruz por nós, e hoje está exposto a toda a humanidade. Há acesso livre a esse Deus totalmente poderoso. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, nós declaramos, nós queremos viver novos patamares do teu amor. Nós queremos entender que nós somos tão amados, radicalmente amados, Pai. Da forma que isso mude a forma que a gente vê a vida, a forma que nós vemos você, a forma que nós vemos os outros, a forma que nós vemos a nós mesmos. Pai, lança fora desse lugar hoje toda raiz de rejeição, toda raiz de amargura, toda dor pelo passado, toda dor pelo fracasso, pelas quedas, Pai. Qualquer coisa que esteja aqui hoje tomando a identidade de alguém, sendo uma placa, sendo um não passe na vida de alguém, Pai, arranca fora isso, Pai. Arranca isso dos corações, Pai. Nós queremos o nosso coração aberto aqui nesse lugar, para que você mude a nossa vida, Pai. Nós queremos viver novos patamares do teu amor todos os dias, Pai. Nessa semana, neste mês, neste ano, até o fim das nossas vidas, nós queremos viver um relacionamento de amor com você, Pai. Um relacionamento de amor vivo com o Espírito Santo. Um amor que está liberado, que está disponível, onde há cura, onde há milagres, onde há famílias abençoadas, onde há prosperidade, onde há alegria, onde há servitude, onde há derramar de amor sobre amor sobre amor. Queremos viver uma vida de graça, vida desse favor imerecido.